Graça e paz, irmãos. Eu juro para vocês que depois de um final de semana intenso que nós passamos, aonde aprendemos tantas coisas acerca do discipulado, do cuidado, de viver essa experiência de um estar cuidando do outro, eu digo para você que eu gostaria de ter continuado em casa descansando. Tanto que a voz não é mais a mesma. E é compreensivo alguns irmãos, depois de um final de semana corrido, talvez não ter força para estar agora à noite nesse tempo de culto de família. Mas pela manhã Deus nos surpreendeu e nos presenteou por tudo que nós vivemos durante esses dias. Foram duas pessoas que disseram: eu quero permanecer na caminhada com Cristo. Eu quero voltar para conviver no seio da igreja. Eu quero ser cuidado por Deus, mas eu também quero ser cuidado pela igreja. Eu quero ter um discipulador, uma discipuladora na minha vida. E não poderia, queridos irmãos, ser tão glorioso o final desse seminário com essas manifestações. Isto é uma prova que Deus está no nosso meio. Isso é uma prova que Deus, ele está dirigindo as nossas vidas, e nós podemos ver isso, meus amados irmãos, através do pequeno grupo multiplicador. Tudo que foi expressado nesta manhã foi resultado do trabalho dos pequenos grupos. Foi resultado do cuidado dos irmãos do pequeno grupo. Eu sempre tenho dito isso, pastor Silvio, que quando alguém levanta a mão em um culto após uma ministração, seja lá de quem for que esteja ministrando, um pastor, um diácono, um irmão na igreja, ali é o fruto de um trabalho de tantas mãos, de alguém que já entregou o folheto, de alguém que testemunhou através da sua vida, na sua casa, no trabalho, alguém que testemunhou no trabalho, e esse acúmulo de informações, de testemunho do reino de Deus, fez com que naquele momento específico, aquela pessoa tenha sido tocada e dizer: eu quero o cuidado do Senhor na minha vida. Que nós, como discípulos de Deus, e nós, como discipuladores, nós possamos continuar transmitindo essa mensagem de salvação e sendo o canal de Deus na vida de tantas pessoas. Porque eu sei que Deus está levantando uma geração de discípulos e discipuladores para glorificar o nome dEle e saquear o inferno e povoar os céus para a glória do Senhor. Quantos são discípulos aqui? Quantos vão ser discipuladores aqui? Aleluia! Discípulo e discipuladores. Se ligue lá no grupo da igreja e veja a musiquinha que tem lá, uma musiquinha gostosa, né? Uma musiquinha gostosa, e eu tenho certeza que nós vamos animar os nossos corações através daquela canção também, em nome de Jesus. Mas eu quero dar as boas-vindas ao meu colega, irmão, amigo, né, o pastor Silvio, alguém que nós conhecemos alguns anos atrás. E quando nós nos conhecemos, você ministrou ao meu coração, Silvio, e a gente tem algo assim dentro da ordem de pastores que a gente não fica tratando o outro com título. A gente chama, na verdade, de Silvio, de Naldo, mas nas formalidades, pastor Silvio, você ministrou ao meu coração quando você decidiu lá atrás passar pelaquele momento lá na ordem de pastores, não teria nenhuma necessidade, mas você se colocou para viver o rito daquele momento, e aquela sua atitude de humildade foi uma atitude que ministrou o meu coração de um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, com aquela sua atitude, você ganhou meu coração. Com aquela sua atitude, você ministrou a minha vida. Pastor Silvio é um pastor experiente, alguém que já
pastoreou em outros estados, pastoreou em um outro momento, uma outra denominação, mas alguém que é do coração de Deus, alguém que tem vivido essa experiência de família, ele e a sua esposa, a nossa irmã Eliana, eles têm um livro para casais, né? A gente vai ter um momento que nós iremos trazê-lo aqui para estar ministrando para os casais, e eu indico já o livro dele para isso, para que você possa adquirir, né? E que ministra para as nossas vidas. Eu tive o prazer de ganhar um, lá quando ele estava pastoreando a primeira igreja batista em Valença. E estive lá e ele me levou para comer um camarão lá em Mara, na Mara. Camarão da Mara é muito requisitado lá em Valência. Ele me levou para comer um camarão lá e eu ganhei o livro que eles tinham acabado de publicar para a glória de Deus. Está acompanhado hoje do seu filhão, que sempre o acompanha, o William, né? Bênção de Deus na vida dessa família, nas nossas vidas, na vida dos pastores, né? Salvador. Então, seja bem-vindo, William, também, em nome de Jesus. A sua esposa está agora lá na Igreja Batista Restauração. Eu tive o prazer ali rapidinho dele me mostrar ali o culto ao vivo lá. E Samuel, eu vou dizer uma coisa para você. Quando vir um casal, você vai sair daí porque ela que vai tocar. E toca muito bem, né? Tão quanto você. Mas a irmã Eliana, ela toca muito bem. Pastor Silvio, vem cá, né? Sinta-se em casa, porque é a casa do seu pai. Então, se é a casa do seu pai, é a sua casa. Amém? Vamos orar, irmãos, pela vida do nosso pastor Silvio. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho. Muito obrigado porque ele tem sido inspiração para tantas pessoas. Muito obrigado porque o Senhor tem usado a vida dele para transformar a vida de outras pessoas. Ó Deus, continua, ó Deus, abençoando a sua família, a sua casa, o seu ministério. Mas te pedimos agora que o Senhor faça lembrar tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dele, porque nós estamos abertos para ouvir a tua palavra e ser transformados pela tua palavra. Usa o teu filho, nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Pastor Silvio, se apresente melhor, apresente o livro e ministre aos nossos corações. Não era que você estava sem voz, é o irmão que estava dizendo. A graça e a paz, meus irmãos. Que alegria poder conhecer nossos queridos irmãos da Fonte da Vida. Vocês são muito falados, viu? Inclusive fizeram até uma música para vocês que foi cantada hoje, da Fonte da Vida. E é uma grande alegria poder conhecê-los, é uma honra estar aqui essa noite. Eu estou um pouco triste porque eu gosto de andar também com a minha esposa do lado, mas como o pastor Naldo disse, nós estamos começando um trabalho, ele tem 10 meses e ela ficou lá, alguém tem que trabalhar, né? Então ela ficou lá juntamente com a nossa filha. Meu nome é Silvio, somos paulistas, já estamos aqui na Bahia há 23 anos, e graças a Deus por isso, porque eu sou filho de um baiano, de Tabuna, e é uma alegria, me sinto em casa, nem penso. Voltar para São Paulo, só se Deus puxar pelo cabelo e me colocar lá. Amo essa cidade, amo a nossa terra, temos servido a Deus aqui já há bastante tempo, nesses 23 anos. Se Deus permitir, ano que vem completo 30 anos de ministério pastoral. Sou casado há 34 anos, temos 2 filhos. O William é o mais bonito dos homens e a Larissa é a mais bonita das mulheres. Eu só tenho 2 mesmo. A minha parcela de povoar a terra foram esses 2. Na verdade, milagres de Deus, porque eu não podia ter filhos. Eu acabei ficando estéril com 16, 15 para 16 anos. Eu tive uma tal de uma cachumba, já ouviram falar? Então você sabe o que aconteceu comigo, né? A gente está se conhecendo agora, eu estou com vergonha, não vou nem dizer o que aconteceu comigo. Minha mãe falou: não vai, menino, jogar vôlei, porque esse negócio. E eu fui. E acabei realmente ficando estéril. Fui descobrir isso depois já de casado, depois de algum tempo.
e aprove a Deus nos dar 2 filhos, presentes de Deus. O William é especial. Ou fica de pé para o pessoal conhecer você melhor aí. Quem sabe sua esposa não está aqui no meio dessa multidão, né? Esse é o nosso presente de Deus. Larissa é mais velha que ele, está lá ajudando a mãe. Sempre foram ajudadores, são bênçãos para nós. E pastor Naldo, como ele disse, é um grande amigo. Eu fui recebido por ele, fui acolhido por ele e sou muito grato a Deus por tudo que já vivemos juntos, viu, meu irmão? A mesma gratidão e a mesma admiração por você, por sua esposa, pelo trabalho que você realiza, não apenas para a Fonte da Vida, não apenas para a Ordem dos Pastores Batistas da cidade de Salvador ou do estado da Bahia, ele tem trabalhado para o reino de Deus. Tenho acompanhado o trabalho dele, Deus deu alguns talentos, algumas habilidades a ele que são raras, né? Porque lidar com política não é fácil, e ele tem mantido a sua postura como um homem de Deus, servido à nossa cidade, e eu sou muito grato. Conte sempre com a gente, é uma alegria, viu? Você casou muito bem, viu, Ilma? E a bênção do Senhor, você pegou uma grande bênção de Deus. E ele, então, nem conto, né? Como foi abençoado? Porque como pode um pastor feio desse casar com uma mulher bonita? Oh, desculpe, nada disso. Acabei de dizer antes que ele é o mais bonitão. Pois é. Como o pastor Naldo disse, ano retrasado, nós tivemos a alegria de lançar esse livro. É um livro para casais, onde nós contamos um pouco da nossa história ao longo desses 34 anos de casado, mais 4 anos e meio. Já vai fazer quase 40 anos que eu tenho um relacionamento com a Eliana. E quando ela me conheceu, eu tinha um pouco mais que 15. 15 para 16. Eu tenho 55. 40 anos que eu já convivo com ela, então ela me pegou praticamente um bebê. E temos construído um relacionamento não sem problemas, não perfeito, mas um relacionamento saudável, um casamento saudável. E nós contamos bastante das nossas experiências, dos princípios espirituais que nós fomos aprendendo ao longo desses anos e também algumas armadilhas que nós caímos. Meu casamento quase foi destruído algumas vezes, eu quase perdi os grandes tesouros que Deus me deu, que são minha esposa e os meus filhos, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, ele nos alcançou, nos curou e hoje a gente pode contar e testemunhar isso através de muitas experiências. Caso você queira, pastor Naldo já ganhou, eu ia presentear de novo ele, né? Mas como ele já ganhou, eu vou deixar para presentear um outro irmão, que até o final a gente vai descobrir quem é. Ok? Então tem alguns. A nossa primeira edição ela está já está terminando. Se eu não me engano, nós temos mais 10 livros. Eu trouxe 4 para cá. Então está no finalzinho. Caso você queira aproveitar, vai ser uma honra poder fazer uma dedicatória e também a orar pelo seu casamento. O Senhor nos deu também. Nesse período que ficamos em Valença, na PIB de Valença, ficamos lá 2 anos, 2 cursos muito importantes. Eles nasceram desse cuidado com casais. Nós acabamos percebendo que muitos casais não conseguiam ser uma só carne, se integrar por causa de experiências ruins da esposa e também de experiências ruins do marido, ela como mulher e ele como homem. Dessa experiência de gabinete de quase 30 anos, nós criamos 2 cursos, um chamado Divina Feminilidade, que é justamente um contraponto ao feminismo que tem atacado a nossa sociedade do ponto de vista ruim, o feminismo ruim, que tenta colocar a mulher em alguns lugares que ela não foi feita para fazer parte. Com respeito aos seus direitos, com respeito à sua dignidade, ok. Mas tem algumas funções, tem algumas características que têm descaracterizado a mulher, uma mulher de Deus. E Eliana, estudando e ministrando às mulheres, tem falado ao coração dessas mulheres. Esse curso começou em Valença um pouco depois da pandemia. Algumas pessoas ainda usavam máscaras para ir para a igreja. E 197 mulheres fizeram esse curso durante 10 semanas. Toda terça-feira eu fiquei de boca aberta, porque toda terça-feira a igreja praticamente enchia com 200, 250 mulheres, e ao final 197 mulheres concluíram o curso, receberam o certificado. Nós fizemos uma oração por essas mulheres e ela compartilhou a respeito dessa verdadeira feminilidade. É muito mais precioso, é muito mais graciosa essa feminilidade que vem da parte de Deus, que tem a ver com as escrituras. Deus criou a mulher de uma forma muito especial.
Agora, por último, ela esteve lá na PIB de Águas Claras, nosso querido pastor Miguel, Gerson São Miguel, e também 70 mulheres fizeram esse curso. Foi uma linda formatura. Eu não posso contar muitos detalhes que são spoilers, né? Mas caso você queira, esse curso está disponível. E também os homens, eu acabei atendendo os homens e consegui perceber uma coisa: nós fomos criados para ser machos. Então, hoje, o homem ele tem uma masculinidade que, em muitos aspectos, é o que chamam de masculinidade tóxica. E muitos homens não são todos os dias, não são poucos os dias em que você escuta no noticiário homens assassinando suas esposas. Todo dia tem notícia de um homem que matou uma mulher. E, obviamente, conversando com alguns desses homens, que inclusive cometeram violência contra as mulheres, eu percebi que esses homens foram treinados, eles foram criados no ambiente e ele tem atitudes que ele não consegue sequer explicar. E criamos um curso chamado Masculinidade Saudável, onde nós falamos a respeito do que é ser verdadeiramente homem. Um homem segundo o propósito de Deus, um Adão, um ser humano conforme criado por Deus. Então, esses dois cursos têm sido uma bênção para nós, temos tido a alegria de ministrar em algumas igrejas, e eu tenho tido o privilégio de conversar com homens. Eliana tem tido o privilégio de conversar com as mulheres a partir dessa experiência com casais. Caso vocês queiram, caso vocês tenham disponibilidade, Pastor Naldo está aí para acessibilizar, e eu já sei que vocês gostam de estudar, eu já sei que vocês são interessados em crescer e serem mais parecidos com Jesus. Será uma grande honra trazer esse curso aqui para vocês. Amém? Curso para criança eu ainda não tenho, porque o William já tem 31 e Larissa vai fazer 33, então a gente está bem distante de criação de filhos nesse sentido, mas tem sido uma grande alegria para nós trabalharmos com família. Por isso me sinto honrado, obrigado pelo convite, meu amigo, de falar sobre família nessa noite. Vamos falar sobre família? Vamos começar com um final feliz? Quem gosta de final feliz? Então, por favor, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 45. Nós vamos começar, essa é uma das histórias que mais tocam o meu coração. Não é o fato de eu poder falar sobre isso de trás para frente, de frente para trás, você vai descobrir porque esse texto já falou comigo dezenas e dezenas e dezenas de vezes, e sempre que nós nos propomos a trazer uma mensagem, nós pastores temos a missão de entender o que Deus quer falar. Então, eu gostaria de falar sobre muitas coisas, mas orando e buscando a presença de Deus, Ele sempre dá uma direção de qual é a palavra que Ele tem reservado para nós. Por isso, creio que Deus tem um presente para nós nesta noite. Deus tem um presente para a sua família. Deus tem um presente para vocês que estão nos assistindo. Me desculpe não ter saudado vocês antes, mas que a graça e a paz do Senhor seja com vocês que estão aqui no canal da Igreja Batista Fonte da Vida. Que o Senhor visite você aí em casa, mas não se acostume ficando em casa não, porque aqui o ambiente é muito melhor. Certo, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé, Gênesis 45. A minha versão aqui é Almeida. Essa seja a minha experiência, eu fico apertando o microfone aqui. Desculpe, viu, meu irmão? Meu irmão, você toca teclado, você toca bateria, você conserta microfone, é isso mesmo? A igreja está pagando bem você, posso te fazer uma oferta depois? Está repreendido em nome de Jesus, né? Uma bênção, viu, meu irmão? Deus o abençoe pela sua disponibilidade. Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 1, diz assim: Então José, não podendo conter-se diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Ele disse aos seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele disse: Eu sou José,
o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, e nem vos irriteis contra vós mesmos por haver me vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo o que tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreça tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e o meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Que o Senhor ministre a sua poderosa palavra aos nossos corações. Eu sei, Senhor, que aqui, neste lugar precioso, nesta amada igreja, há famílias que estão precisando da tua intervenção sobrenatural. Nós estamos precisando de finais felizes, experiências felizes como esta, Senhor. O Senhor sabe das muitas brigas, das muitas discussões, das muitas situações ruins que acontecem nas famílias. Mas o Senhor é Deus nos céus, é o Deus de milagres, é um Deus de promessas, e que a tua graça se manifeste poderosamente sobre nós nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos irmãos. Pode se assentar, por favor. Que história linda. Que final feliz. Mas você que conhece um pouquinho das Escrituras sabe que essa história não começou de um jeito feliz. Essa história começou com um grande problema numa família bastante que a gente chama de família disfuncional. Se você acha que a sua família é esquisita, que a sua família tem alguns componentes que são diferentes, pense numa família onde um homem é casado com 4 mulheres. Ele tem filhos com essas 4 mulheres. A mulher que ele ama de verdade era estéril. Você sabe, Raquel. Mas nasce José, o filho da sua velhice, depois de ele ter tido 10 filhos com 3 mulheres diferentes. Então fique imaginando que dentro de uma casa tinham irmãos que na verdade eram primos, porque os filhos de Lia eram sobrinhos de Raquel, porque Lia era irmã de Raquel. Mas também eram irmãos, porque tinham o mesmo pai. Começou a perceber a confusão? Então, nós achamos que essas coisas, eu sei que há muitas famílias aqui que de repente não tem um homem, é você, sua filha e sua mãe, ou é você e os seus filhos, ou então não existe aquela figura do pai e da mãe. Existem diversos tipos de famílias. Deus, na sua misericórdia e na sua graça, tem alcançado todo tipo de família no nosso tempo, porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus salvador.
Ele é um Deus que sabe fazer as suas promessas se manifestarem em lugares que são muito difíceis. E aqui acontece isso. Em função desses filhos não serem todos do mesmo pai e da mesma mãe, havia muita rivalidade entre eles. E por José ter nascido ser um dos últimos, foi o penúltimo, era o quase caçula, os seus irmãos já eram mais velhos. E os seus irmãos eram filhos de uma tia, da tia dele, eram filhos de Lia, e mais, filhos de duas concubinas. E eu não sei se você sabe a diferença entre uma esposa e uma concubina. Eu acho que sim. José amava Raquel. O amor da vida dele foi uma mulher chamada Raquel. Mas a vida, as situações da vida, fizeram com que ele tivesse outros relacionamentos. Você sabe que o relacionamento que ele teve com Lia não foi um relacionamento que ele escolheu. Na verdade, o pai de Lia e de Raquel, um homem chamado Labão, olha, você que ainda não é casada, se você encontrar um homem que o pai chama Labão, corra. Se você ainda não é casado e encontrou um sogro que chama Labão ou alguma coisa, corra, corra, parta mil, como a gente diz aqui, porque vai ser barril dobrado. E na noite de núpcias ele foi surpreendido com uma artimanha do seu sogro. Um dia, Jacó enganou seu pai, juntamente com sua mãe. Eles acabaram enganando Rebeca, e Jacó acabam enganando Isaac. Lembram? Ele ocupa o lugar de Esaú. E um dia o sogro fez a mesma coisa com ele. Então nós sabemos sim que o pecado ele traz consequências. Nós sabemos sim que às vezes nós plantamos e colhemos coisas que a gente não gostaria de ter plantado. Mas a colheita vem. E a maneira como nós fazemos com aquilo que aparece como resultado de algumas decisões equivocadas, de algumas decisões erradas que nós tomamos, pode fazer a diferença deste ponto para frente. Porque a Bíblia diz assim, que um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Ele diz, humilhai-vos debaixo das onipotentes mãos do Senhor, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Então, a cura para os erros da nossa vida através do nome de Jesus. A restauração para as famílias. Então é óbvio que esses irmãos, meio-irmãos de José, o odiavam, porque ele era o filho querido, ele era o filho amado por Jacó. Ele era protegido por Jacó e ele acaba sendo vendido. Ele quase foi morto, porque o desejo dos irmãos era matá-lo. E vocês se lembram por que eles queriam matar José? Se lembram? Alguém se lembra? É porque ele tinha um tênis de marca e os outros usavam conga e bamba cabeção. Quem riu tem mais de 40 anos, porque esses tênis já desapareceram. Era coisa do diabo esses dois tênis. Um chamava quichute. Você usou quichute? O Senhor tem a misericórdia da sua vida. Quichute era uma coisa mais horrível desse mundo, mas era o que tinha na época. Conga. Conga, a sola era da grossura de uma folha de papel sulfite. Lembram? Eu estou percebendo algumas pessoas chorando, lembrando do conga agora, que você ia para a escola de conga e tal, né? Conga é nome de demônio, inclusive, está repreendido em nome de Jesus. Mas havia uma distinção na forma como José se vestia e os outros irmãos, porque José já declarava para a sua família quem seria o príncipe daquele clã quando ele morresse. Seria José. E José, e Ju... Isso aí foi o Conga, meu irmão. Falei que era nome de demônio. Pode deixar aqui mesmo? Tá. Eu não vou brincar muito com o microfone, que eu fui pregar agora na PIB de Valéria. Eu quebrei o microfone da igreja. Na hora que eu fui fazer alguma coisa lá, então eu estou devendo o microfone para o pastor Maurício. Havia uma distinção, mas José tinha uma outra característica.
José tinha sonhos. Lembra dos sonhos de José? E eram sonhos incomuns. Ele teve 2 sonhos. E ele interpretou esses 2 sonhos da seguinte maneira: a minha família, os meus irmãos vão me servir. Lembra os sonhos? 12 feixes, o dele ficava no meio e os outros 11 se inclinavam. Depois ele teve um sonho com 12 estrelas, e o sol e a lua, e as 11 estrelas, o sol e a lua se inclinavam diante dele. Quando ele contou isso para a família, o pai deu um cascudo nele. Que é isso, menino? Você é abestado, é? Você é abestalhado? Você acha que vai acontecer isso? É mais ou menos isso na linguagem baianês que Jacó fala com José. E por causa destes sonhos, os irmãos o odiavam ainda mais. É interessante que, às vezes, uma das grandes rixas, dos grandes problemas que acontecem com as famílias é a divergência de pensamento. Cada um pensa de um jeito. E a família é uma coisa tão extraordinária que Deus criou, porque pessoas tão diferentes são obrigadas a viverem no mesmo ambiente. E a parede só pode ser de uma cor, às vezes 2. Mas cada um, se fosse pintar, pintaria de uma cor diferente. A comida, a arrumação da casa, no entanto, o que une a família é justamente essas diferenças e a contribuição que cada um dá no cuidado com o seu familiar. Nós vamos falar mais sobre isso na frente. Então, os sonhos de José foram o seu grande problema, mas talvez a interpretação. Porque se José vivesse nos dias de hoje, nós chamaríamos ele de Mauricinho, aquele filhinho de papai, aquele cara protegido pelos pais. Jacó morria de medo de perder José, porque ele demorou muitos anos, demoraram décadas para que ele pudesse ter aquele filho. E ao final, Deus se lembra de Raquel, abre o ventre dela e ela tem José. E depois ela acaba morrendo no parto de Benjamim. Então José tinha um significado todo especial para Jacó, mas ele acabava tratando o José de uma forma distinta, e você sabe que isso traz problema para as famílias. Sabe, pastor Naldo, o que eu tenho experimentado em gabinete e demais irmãos ultimamente? Casais se separando por divergência na maneira de criar os filhos. E como você sabe, eu sou pastor, eu não sou psicólogo, eu não sou médico. Então, os casais que estão se separando por divergência na criação dos filhos são cristãos. Se casaram na igreja. E porque um pensa criar os filhos de uma forma, outro pensa criar de outra, causa tal divergência no casal que eles acabam se separando. Infelizmente, 2 casais. A esposa chegou um dia, pegou o filho e foi embora de casa. Quando o marido chega do trabalho, a casa está vazia. E aconteceu uma terrível situação com esse casal por causa da divergência na criação de um filho. Esse filho tem 8 anos. Ele está longe do pai há quase 1 ano, porque a mãe pensa em criá-lo de uma outra maneira diferente da que o pai estava criando. Parece uma coisa surreal, mas está acontecendo nas igrejas, não são poucos os casos. Então, me parece que a maneira como nós lidamos com as nossas diferenças dentro de casa, elas precisam ser ajustadas pela ação milagrosa, e eu creio que só pode acontecer assim pela ação milagrosa do poder de Deus no meio da família. Porque há muitas cicatrizes, há muitas divergências, há muitos traumas, há muitas situações nas nossas vidas que nos afastam, que nos empurram para longe um do outro. Como o nosso tempo é pequeno, não é vigília hoje, né? Outro dia que vai ser a vigília. Como o nosso tempo é pequeno,
Eu queria chamar a sua atenção apenas. A minha pregação tem um ponto hoje. Não são 3, nem 5, nem 10. Apenas um ponto. É o que precisa acontecer no seu coração para que a sua família seja melhor. O que precisa acontecer no seu coração para que a sua família seja melhor. Porque vocês sabem o que aconteceu com José. Ele foi vendido, ele foi parar na casa de Potifar, que era um general, era um ministro de Faraó. E a Bíblia diz que quando ele chega na casa de Potifar, o Senhor abençoa a casa desse homem. A família de Potifar foi muito abençoada com a chegada desse escravo, porque ele começou a prosperar, ao ponto de Potifar dar a chave da casa, os cartões, as senhas do banco nas mãos de José. Ele cuidava de tudo. E fazia isso muito bem, e a Bíblia é clara em dizer para nós que o Senhor era com José. Ele era bem-sucedido porque Deus o abençoava, porque Deus lhe dava inteligência, porque Deus o capacitava para tal. Nós cantamos uma música agora que diz assim: Deus me deu a sua unção para eu servi-lo. Se nós não fôssemos ungidos, se nós não tivéssemos recebido o Espírito Santo de Deus, nós não teríamos condições de servir a Deus. E o mesmo acontece nos nossos papéis dentro da família. Eu creio que Deus ungiu um homem para ser marido e pai. Essa é a maior unção que eu recebi. E posso contar um segredo para vocês? Posso? Não, vocês não estão querendo muito. O pastor Naldo já sabe. Pode contar? Pode contar, minha irmã. Você deixa? A senhora que está atrás, com o seu cabelinho branquinho, tão linda. Posso? Eu já fui bispo. Eu já fui bispo. O pessoal lá de trás não ouviu? É que eu estou com vergonha, viu? Vocês aí atrás. Eu já fui bispo. Eu já fui apóstolo também. Aí depois me converti e sou pastor. Mas a minha brincadeira é porque eu fui consagrado como diácono, eu fui consagrado como presbítero, depois eu fui consagrado como pastor auxiliar, depois eu fui consagrado como pastor, depois eu fui consagrado como bispo auxiliar, depois eu fui consagrado como bispo, depois eu fui consagrado como bispo regional, eu cuidava de 3 estados, e depois eu fui consagrado como apóstolo. Deu 8 aqui na minha contagem. Então eu já tive várias funções dentro da igreja. Sabe o que eu me sinto mais realizado? A capacidade que Deus me deu de ser marido da Eliana. Foi a unção mais preciosa que eu recebi. Eu não estaria casado com ela se Deus não tivesse me capacitado para isso. Ela não está aqui nessa noite, mas ô mulher difícil. Oxe, casa tu com ela. Eu amo a minha esposa. Ela é a paixão da minha vida, a minha primeira namorada, a única mulher da minha vida, mas ela é muito diferente de mim. Eu sou filho de um baiano. Ela é filha de búlgaro com estoniano. Então, tem um país chamado Bulgária, são os avós do pai da Eliana, e tem um país chamado Estônia, que são os pais da mãe da Eliana. Então, pense aí, uma complicação, vai e casa com um baiano de Itabuna, de Itapé, muitas diferenças sociais, muitos costumes diferentes. Mas, para a glória de Deus, Deus me deu a unção para ser o marido dela. Eu fui transformado. Deus mudou muitas coisas no meu coração. E se você está casado há bastante tempo, você recebeu essa unção também. E se você está casado há pouco tempo, essa unção está sobre você também. E é a melhor e a maior de todas. Depois, Deus me capacita a ser pai. Eu quase perdi os meus filhos. Eu trabalhava tanto nessas funções, nessas situações, que eu quase não via a infância dos meus filhos. Até que eu tive a oportunidade de entender a minha responsabilidade como pai deles, que ser marido da Eliana era mais importante do que ser pastor, e ser pai deles é mais importante do que ser pastor. E eu penso nisso até hoje.
Nada ocupa o lugar da minha família na minha vida. Em nome de Jesus, eu creio nisso, porque a palavra de Deus diz: se você não cuidar da sua casa e da sua família, você é pior do que o descrente. Isso está em Tiago, capítulo 5, verso 8. Aquele que não cuida dos seus e da sua própria família é pior do que os descrentes. Está negando a fé e é pior do que os descrentes. Então eu vejo que há algo especial na transformação dos corações para que Deus preserve as famílias. E aconteceu algo no coração de José, porque quando ele era o grande mordomo da casa de Potifar, ele poderia ter dado uma escapada no final de semana, num feriado, e ter ido visitar o seu pai. Mas por alguma razão nas escrituras dizem que ele não fez isso, porque ele tinha uma certa liberdade. Ele já não era mais aquele escravo, ele era um funcionário muito bem cuidado pelo seu senhor Potifar. E há diversas evidências na Bíblia que mostram isso. E depois, por ser assediado pela esposa de Potifar, ele vai parar na cadeia. Na cadeia ele não podia visitar sua família. Ele fica preso por alguns anos. Não foram dias, não foram semanas, foram alguns anos. Há mais ou menos uns 2 anos e meio ele fica preso. Mas era uma carceragem também diferente. Mas ele sai da prisão e é colocado como governador da terra do Egito. E ele tem outro sonho, ele interpreta os sonhos de Faraó. E a interpretação foi correta. E houve 7 anos de muita prosperidade, onde José fez do Egito um grande celeiro. Houve grande prosperidade no Egito. E a Bíblia diz que nesses 5 anos ele cresce, ele acaba sendo reconhecido como um grande governador e ele não vai visitar a sua família. Ele sabia que havia fome em toda a terra. Ele era o governador da terra do Egito. Ele sabia que ele tinha mais irmãos e ele sabia que existia o seu pai. Concordam comigo? Estão entendendo? Mas esse governador da terra do Egito, que acima dele só tinha Faraó no trono, não tirou um tempo para visitar a sua família. Provavelmente, o capítulo 41, leia comigo, por favor. O capítulo 41 de Gênesis explica um pouco disso para nós. Quando aconteceu de José ser o governador do Egito, a Bíblia diz assim, passados 5 anos, né? Porque foi um pouco antes de chegar a fome, Gênesis 41, 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Verso 51 diz que José, ao primogênito, lhe chamou, qual foi o nome? Qual o nome? Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e do que mais? Leia comigo em voz alta. E de toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer. Essa expressão sempre mexeu muito comigo. Como que pode um homem tão poderoso como José não se lembrar da sua própria família? Ele alimentou o mundo. Pessoas de diversas nações vinham comprar mantimento no Egito. Como eu disse, o Egito era um grande celeiro. Mas por alguma razão, ele quis se esquecer daquele passado. Ele quis se esquecer daquele trauma que ele havia sofrido. E é interessante que o nome Manassés quer dizer Deus me fez esquecer. Tem algumas coisas que você quer esquecer? Você tem um Manassés? Provavelmente tem. Eu conheço pessoas que têm uns 5 Manassés. Tem diversas áreas, diversas situações de suas vidas que eles preferiam esquecer. Mas o que me chama a atenção é que ele não teve só Manassés. Versículo 52 diz: o segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição.
Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Então, por alguma razão, ele colocou uma pedra naquela experiência que aconteceu com os seus irmãos. E me permita contar um pouquinho mais da minha história para vocês esta noite. Como eu disse a vocês, eu conheci a Eliana na igreja com 16 anos. E, por alguma razão, a minha mãe nunca aceitou o meu namoro com a Eliana. Nós nos conhecemos na igreja. Eu sou o mais velho de 3 filhos. Eu era o mais apegado com a minha mãe. Na verdade, em função do meu pai ter bastante problema com o alcoolismo, a minha mãe acabou se apegando em mim como o filho mais velho. Em muitas situações eu funcionava como o marido da casa. Com 13, 14 anos eu comecei a trabalhar. Nós somos de um bairro periférico lá de São Paulo, da zona leste de São Paulo, lugar chamado Vila Califórnia, e com muitas carências, com muita dificuldade. E eu comecei a sustentar a casa logo cedo, porque eu ganhava pouco, mas o meu dinheiro chegava inteiro dentro de casa. O meu pai ganhava mais do que eu, mas os bares e os vícios acabavam tirando uma grande parte do salário do meu pai. Então, quando eu comecei a namorar com Eliana, minha mãe falou: Isso é sério, isso é para casar. Meu filho é um homem de Deus, eu tinha me convertido. E eu tive muitas dificuldades. Eu tive que mudar de igreja por causa disso. Meu pai abençoou o meu casamento, o pastor, a família da Eliana inteira. Eu fico imaginando aquele bando de russo, de búlgaro, de europeus aceitarem sua filha casar com um filho do baiano, filho do seu Raimundo. Quando eu conheci a Eliana, eu era office boy. Não sei se existe isso ainda. Existe? Lógico que existe. Eu trabalhava limpando escritórios. Eu varria o escritório e fazia os serviços de banco daquele lugar. Depois eu fui crescendo e crescendo e conhecendo, mas eu ganhava um salário mínimo e meio. R$ 2.000 hoje, mais ou menos. Então, a família inteira da Eliana, o pai da Eliana me abençoou. E nós começamos a caminhar no relacionamento ao ponto de, com 4 anos de relacionamento, eu cheguei para o meu pai e falei: Pai, eu vou me casar. E o senhor sabe que eu ainda tenho dificuldade com minha mãe com respeito a isso, mas o senhor me abençoa, o senhor entende que a Eliana é a mulher da minha vida? Meu pai morreu sem Cristo, meu pai não era cristão. Mas ele falou: Não, meu filho, eu te abençoo, vocês são um orgulho para mim. Sim, o que você precisa que eu faça? E o meu pai, ele me emancipou, ele me tornou de maior sendo de menor. Ele foi até um cartório e me emancipou com 20 anos. Porque para eu me casar, eu precisaria ter 21, a maioridade, 21 anos. E marquei o casamento para o dia 16 de dezembro de 1989. Quantos já eram nascidos? Só para não ficar com tanta vergonha assim, né? Olha, ninguém levantou a mão. Só a Ilma que levantou a mão. Ah, obrigado, obrigado. Nem a senhora levantou a mão, a senhora não é. A senhora já tinha nascido sim. Ela falou: De hoje, meu filho. Marcamos o casamento. Me arrumei, me preparei. Eu falei: Não, no dia do casamento, minha mãe vai participar e essas questões vão ser deixadas para trás. Eu me arrumei. Nossa casa tem 3 cômodos, o quarto dos meus pais, a cozinha e uma sala. Nós dormíamos na sala. Eu fui me arrumar no quarto, eu desço, minha mãe está na cozinha, mexendo na pia, e eu falei: Mãe, vamos? Minha mãe pega o pano de prato, seca a mão, vira para mim e fala: Meu filho, você sabe que eu não vou. E tem mais. A partir de hoje, esqueça que eu existo. Você vai sair por essa porta agora e você vai ter uma outra família. Esqueça que você tem essa família, esqueça que eu sou sua mãe. Eu saí chorando da cozinha, entrei no carro do vizinho e ele me levou para a igreja. Nos casamos na Igreja Batista do Cambuci. 2 pastores fizeram o nosso casamento. A igreja toda estava lá, a família da Eliana toda estava lá.
e uma parte da minha família também. Minha tia de Itabuna é que ficou no altar junto com meu pai, para meu pai não ficar sozinho lá na frente. E eu me casei. E aconteceu que eu fiz exatamente o que minha mãe disse. Eu cortei completamente o meu relacionamento com ela. Dia das Mães, não falava com ela. Eu casei e fui morar a 5 quilômetros da casa dela. Quase que no mesmo bairro, no bairro do lado. Nós estamos aqui em São Caetano, ela morava no Lobato, que fica aqui do lado. Era 5 quilômetros. Muitos dias das mães, muitos natais, e eu não falava com a minha mãe. Falava com meu pai um pouco, isso acabou interferindo no meu relacionamento com os meus irmãos, mas olha o que aconteceu. Eu fui consagrado como nasceu minha filha, a Larissa, a primeira neta dela. Eu falei, não, quando nascer minha filha, o coração dela vai se quebrar e ela vai vir e vai nos abençoar. Minha mãe demorou mais de um ano para conhecer Larissa. Na festa de um ano de Larissa, minha mãe não estava. Minha mãe não foi visitar a nossa casa depois que Larissa nasceu. 1 ano e 2 meses do nascimento da Larissa, nasce o William, porque são 1 ano e 2 meses de diferença deles. O milagre foi um pertinho do outro. O anjo visitou quase 1 ano depois. E o William nasce com síndrome de Down. E minha mãe também não se sensibilizou com essa questão. Foi o segundo neto da minha mãe. E foi interessante que a vida andou, eu fui consagrado como pastor e fui enviado para o Rio de Janeiro, para plantar igrejas no Rio de Janeiro. Eu fiquei no Rio de Janeiro por 5 anos. E era interessante que eu tinha semanalmente, depois de um período, semanalmente eu tinha reuniões em São Paulo. Eu pegava o avião no Rio de Janeiro, eu ia para São Paulo e ficava na casa da minha sogra. Minha sogra começou a se incomodar com isso e começou a dizer assim: você não vai ligar para sua mãe? Falei, a senhora sabe que minha mãe é a senhora. Agora minha mãe é a senhora. Ela fala, não, isso está errado. Você tem que ligar para sua mãe. Eu xingava lá um palavrão gospel. Você sabe o que é palavrão gospel, né? Sabe? Eu vou te ensinar. Ah, isso aí está amarrado. Está repreendido. É, assim, a gente está desobedecendo numa linguagem crentez. Mas vamos lá. Eu fui consagrado como bispo, eu era responsável por 3 estados, Bahia, Rio de Janeiro, Bahia não, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Eram quase 50 igrejas que eu era o responsável. Eu saía das reuniões, ia para a casa da minha sogra e voltava. Isso se passou por muitos anos, até que nós viemos aqui para a Bahia. Eu era o responsável por essa denominação aqui na Bahia. E essas questões com a minha mãe continuavam. Essa situação acabou me afastando do meu pai, porque meu pai sentia falta de mim, ele não tinha culpa do que tinha acontecido, mas acabou sendo prejudicado. Os meus irmãos também foram prejudicados. E é interessante que quando a gente isola uma pessoa, o nosso coração se fecha por uma experiência que foi bastante traumática para nós vamos isolando pessoas que não têm nada a ver com a história, acabam sendo prejudicadas. Entende o que eu estou dizendo? Outras pessoas que não cometeram aquilo, mas são prejudicadas por causa da dor do nosso coração. Até o dia em que, um dia eu estava aqui em Salvador, a minha irmã me liga de São Paulo, eu tomei um susto, achei que meu pai ou minha mãe tinham morrido. Ela falou assim: não, eu quero conversar com você, eu posso? Olha, eu estou saindo para a igreja em 10 minutos, fala rapidinho. E realmente, estava pronto para ir para a igreja. E minha irmã me liga, e ela diz assim: olha, você sabe que eu amo muito você, que eu sinto muito a sua falta. E eu quero que você saiba pela minha boca. Você sabe que eu não sou casada ainda, mas eu estou grávida. E você é meu irmão, e eu estou muito arrependido, eu estou triste, e eu quero que você saiba disso, que eu fico triste, eu sei que você vai ficar triste com essa notícia. Irmãos, eu estava com um telefone, aqueles telefones que ainda funcionavam, que a gente não tem mais. Eu bati o telefone na cara da minha irmã. Eu não respondi nada. E o pior de tudo é que eu não respondi nada para minha irmã, peguei a minha Bíblia e fui para a igreja. Naquele domingo, eu preguei para mais ou menos umas 4.000 pessoas.
Eram vários cultos, eram 5 cultos por domingo, o lugar ficava cheio. Era num cinema ali no Politeama, perto da Avenida 7. Hoje esse cinema está fechado. Cabiam 1.200 pessoas em 5 cultos. Era uma loucura o final de semana. No final dos cultos, as pessoas chegavam para mim: você foi uma bênção, Deus usou a sua vida, que bom que o Senhor falou ao nosso coração através. Ô, pastor, você é uma bênção. Mas não era uma bênção para minha família lá em São Paulo. Eu bati o telefone na cara da minha irmã e eu fico pensando que tipo de homem eu me tornei por causa de um trauma, por causa de uma experiência ruim. Eu participei de um seminário depois disso e eu compreendi o quão desonroso é você não cumprir as suas funções, ser bênção para a sua família e ficar lutando para tentar esquecer, como José fez. Sabe o que Deus faz? Por sua graça, por sua misericórdia, Ele quebranta o nosso coração. Você crê nisso? Porque José não foi até a família dele, mas a família dele foi até ele lá no Egito. E é interessante que no capítulo 45 acontece a experiência. Antes, nos capítulos anteriores, a primeira coisa, ele bate o olho nos irmãos e já identifica logo. Só que os irmãos não o reconhecem. Imagina José com aquele cabelinho de egípcio, aquele cabelinho de chapinha, com aquele olhinho puxado, vestido como egípcio. Era quase impossível os irmãos o reconhecerem, mas ele reconheceu os irmãos. E aí a minha avó estava certa. Quem bate, esquece. Mas quem apanha... Então, por alguma razão, o meu coração se fechou de tal maneira e eu não fui seletivo, eu não abri o meu coração para ser curado. Mas numa noite, num final de semana, melhor dizendo, Deus tratou o meu coração e eu fui lá em São Paulo pedir perdão para minha família. E eu ligo para a casa da minha mãe toma um susto. Falei: mãe, eu preciso ir aí falar com vocês. O que aconteceu? Tá tudo bem? Tá tudo bem, mãe. Eu só preciso falar com vocês. É possível? A senhora vocês vão estar em casa? Mas você não vai para a igreja? Pastor, domingo de tarde em casa, ou está doente ou está desviado. Não, não, mãe, eu estou indo aí. A senhora pode chamar minha irmã e o meu irmão? Deus fez uma obra tão grande no meu coração que naquele domingo de tarde, eu entro na casa dos meus pais depois de muito tempo. Eu não falo muito, eu só me ajoelho. Eles estavam sentados, me esperando, eu entro, eu só me ajoelho aos pés da minha mãe e começo a pedir perdão pelo péssimo filho que eu estava sendo, por ter entristecido tanto o coração dela ao longo daqueles anos. Falei: eu me envergonho disso porque Deus tem me usado para abençoar tantas famílias e o meu coração estava endurecido para abençoar vocês. Mãe, me perdoe. E ela me abraçou e me perdoou e pediu perdão. Naquele dia, ela abençoou o meu casamento. Eu me casei em que ano? Lembram? 89. Isso aconteceu em 2002. Houve libertação, eu pedi perdão para minha irmã, eu pedi perdão para o meu cunhado. E foi interessante essa cena. Eu comecei a pedir perdão a eles pelo péssimo filho, pelo péssimo irmão, pelo péssimo tio que eu estava sendo. E foi interessante que, à medida que eles foram orando e me perdoando, aquele traste daquele pastor, porque, desculpe, não tem outro nome, eu fui sendo liberto. O meu coração foi se abrindo. Coisas começaram a ser transformadas no mundo espiritual e eu tenho certeza que as bênçãos de Deus foram liberadas naquela tarde. E eu me lembro eu fui conhecer o meu sobrinho, ele já havia nascido, estava no colo da minha irmã. E quando eu fui pedir perdão para ele, que era apenas um bebê, eu me lembro da mãozinha dele encostando assim no meu queixo. Como se ele estivesse falando assim: eu te abençoo, seu abestalhado. Porque eu ia perder uma das grandes alegrias da vida de conviver com meu sobrinho. Por causa do quê? Por causa de uma ferida. E José entendeu isso quando ele encontra com seus irmãos e o reúne no capítulo 45. Ele fala assim: agora eu entendi que, na verdade, não foram vocês que me enviaram para o Egito, foi Deus. Porque hoje eu tenho condições de abençoar vocês.
A interpretação correta daquele sonho era que eu, abençoado por Deus, agraciado por Deus, posso ser uma bênção para a minha família, e não o contrário. Na verdade, não fostes vós que me vendeste para o Egito, mas sim Deus, para que vocês preservassem a vida. Deus não está preocupado com o Egito. Deus está preocupado com Israel, está preocupado com Jacó e sua família, porque é uma promessa sobre eles. Então, não fiquem aflitos, não vos entristeçais. Eu sou José, eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar do meu pai, eu vou cuidar dos meus sobrinhos, eu vou cuidar do gado. Vocês vão vir para o Egito e eu terei o privilégio de servi-los. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Coração curado. O que Deus pode fazer no nosso coração para que a nossa família seja melhor. Existem experiências difíceis, elas acontecem, mas existe um Deus que cura. Existem tragédias, sim, mas existe um Deus que restaura. E há milagres da parte de Deus para nós. Essa história tem um final feliz. Eles abraçados, chorando, derramando seus corações diante do Senhor e Deus estendendo as suas mãos, dizendo assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, de vida e não de morte, para vos dar o fim que desejais. Famílias benditas de Deus, há promessas do Senhor esperando uma atitude sua, um quebrantamento do seu coração, para que essas promessas sejam liberadas. Eu creio que Deus preparou essa noite para nós. Eu creio que essa pode ser a sua noite. Aquele domingo foi uma experiência para quebrar o coração daquele bispo com coração de pedra. Mas Deus tem cada explosivo. Pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele trata os nossos corações. Eu me tornei um marido melhor. Eu me tornei um pai melhor. Eu me tornei um filho melhor. Eu pude servir a minha mãe e os meus pais. Eles já partiram, mas eu pude servi-los. Eu pude servir os meus irmãos. Eu continuo servindo a minha irmã. O meu sobrinho se formou em dentista a semana retrasada. Eu queria estar lá para dar um beijo nele, só para agradecer aquele dia que ele colocou a mão no meu queixo e me perdoou de um grave pecado, de rejeitá-lo de uma coisa que ele não tinha a menor culpa. Eu sinto a presença do Senhor para quebrar corações nesta noite. E eu sei que a sua família pode ser melhor. E Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça e para transformar a nossa vida, tirar-nos da morte para a vida, da maldição para a bênção. Isso pode acontecer com você. Vamos orar? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Nós já estamos com um horário avançado. Peço desculpas, pastor Naldo. O que precisa acontecer no seu coração para que a sua família seja melhor? Nós falamos de José, um dos grandes heróis da Bíblia. Um homem que tentou esquecer a sua família. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, não esqueceu. E tratou, e trouxe uma reinterpretação dos sonhos. José se lembrou dos sonhos que teve. Agora ele é o grande governador do Egito e ele tinha condições de servir a sua família. Às vezes nós exigimos da nossa família coisas que eles não têm condições de fazer para nós. Deus talvez deu essa condição a você, meu irmão, a você, minha irmã. O seu coração pode ser tratado. O Espírito Santo habita em você. E há promessas. Porque Deus é um Deus de alianças. Deus, ele cumpre os seus propósitos em nossas vidas, apesar de nós mesmos, apesar das nossas fraquezas, apesar do nosso caráter. Deus é benigno e bondoso para nos transformar e fazer as suas bênçãos se manifestar. Ah, Senhor, olha para nós aqui nesta noite, olha para este momento especial que o Senhor criou para nós. E eu quero orar por cada uma dessas famílias, quero orar por essa amada igreja.
e pedir a Deus que corações sejam transformados, para que famílias sejam famílias melhores, em nome de Jesus. Age com a tua graça, através da ação do teu Espírito Santo. O Senhor é poderoso para fazer isso. Eu sei, ó Deus, que os teus olhos estão atentos sobre nós. Creio, inclusive, que nós podemos fazer essa oração em forma de cântico. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso clamor, recebe a nossa oração nesta noite, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Sim, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar. Se cumprir, você pode se colocar em pé, diga assim: posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados, não, não. Minha esperança está nas mãos, oh Senhor. Vão ver o impossível acontecer e vai acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. O Senhor conhece cada família presente aqui nesta noite. O Senhor sabe quais são os corações mais duros e o Senhor é poderoso para quebrantá-los. Através da ação poderosa do teu Espírito, envolve essas famílias, fortalece os meus irmãos, marido, tendo o seu coração trazido de volta para a esposa para o marido, o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, para que o Senhor não fira esta terra com maldição. Traz cura para as famílias da Igreja Batista Fonte da Vida, para este bairro, a Boa Vista de São Caetano, para as nossas tendas, para a nossa casa, Senhor. Hajam milagres e poderosas profecias se cumprindo, porque o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Seja as tuas bênçãos, seja a tua graça, porque o Senhor é um Deus que transforma, o Senhor não mente. Podemos crer nos teus milagres, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Viva os seus milagres. Viva os seus testemunhos. Tenha uma família melhor a partir das transformações que vão acontecer no seu coração. Eu creio nisso. Deus te abençoe. Obrigado por me ouvir. Que a bênção e a graça do Senhor seja sobre a sua família. É a minha oração em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe.
Glória a Deus. Que palavra abençoada para as nossas vidas. Não se faz necessário nós dizermos mais nada esta noite, a não ser sair daqui ministrados pela palavra do Senhor. Deus está aqui neste lugar. Deus está ministrando aos nossos corações. Deus está cuidando de cada um de nós. Para a glória e para o louvor do teu nome. Nós seremos melhores, Senhor, para as nossas famílias. Por isso nós te pedimos nesta hora, derrama a porção dobrada do teu Espírito sobre as nossas vidas. Sem a tua presença nós não iremos conseguir, mas com a tua presença nós iremos conseguir. E eu creio que nós iremos sair daqui esta noite com essa disposição de sermos melhores para a nossa família, para a glória do teu nome, Pai. Continua, Senhor, abençoando o teu filho, que o Senhor usaste esta noite de forma poderosa, para trazer aos nossos corações a revelação da tua palavra, para compreender a tua palavra, Senhor, para ter um olhar diferenciado para este texto, ó Deus. Muito obrigado pela revelação que o Senhor deste e liberaste para as nossas vidas esta noite. Muito obrigado, Senhor. Continua, ó Deus, o ajudando, direcionando, capacitando ele e a sua casa, Pai. Continue sendo instrumento do Senhor nesta geração, ó Pai. Dando todas as habilidades necessárias, todos os recursos necessários para glorificar o teu nome. Faz isso, Deus. Faz isto para a glória do teu nome. Agora leva-nos em paz. Livra-nos do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente do meio do caminho. Nos faz chegar em casa em paz. Encontrar a nossa família em paz. E nos dá, Senhor, oportunidade de experiências sobrenaturais durante toda esta semana para a glória do teu nome. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Amém.